No princípio, antes que o tempo existisse, antes que houvesse luz, som ou forma, havia apenas Deus, o Eterno, o Todo-Poderoso. Do silêncio do nada, a sua voz ecoou e o universo começou a existir. Tudo o que há, visível e invisível, nasceu do poder da sua palavra. Hoje, contemplaremos os 25 primeiros capítulos do livro de Gênesis, o livro das origens, onde estão as raízes da criação, da humanidade e da promessa divina. Mas antes de começarmos, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar acompanhando as leituras e estudos da Palavra de Deus. Agora, prepare o coração, pois voltaremos ao princípio de todas as coisas, ao momento em que Deus falou e o mundo nasceu. Capítulo 1. A criação do mundo. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam sobre o firmamento. E chamou Deus ao firmamento céus. E foi a tarde e a manhã, o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, e árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente estava nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o terceiro dia. E disse Deus: haja luminares no firmamento dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o quarto dia. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E criou Deus as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E abençoou-os Deus, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o quinto dia. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E abençoou-os Deus, e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o sexto dia. Capítulo 2. O Jardim do Éden.
Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra, descansou de toda a sua criação. E abençoou Deus o 7º dia, e o santificou. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E ainda não havia planta do campo nem erva, pois o Senhor não havia feito chover sobre a terra. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a face do solo. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e ali pôs o homem que havia formado. E da terra fez o Senhor brotar toda a árvore agradável à vista e boa para alimento, e no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Então o Senhor fez cair um profundo sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela formou a mulher, e trouxe-a ao homem. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Capítulo 3. A queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: dele não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse: certamente não morrereis, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então abriram-se os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e disse: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: maldita és entre todos os animais, e sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua conceição, e com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E ao homem disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore, maldita é a terra por tua causa. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida,
espinhos e cardos também te produzirá. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus túnicas de peles e os vestiu. Então o Senhor disse: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Agora, para que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. O Senhor o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra, e colocou querubins e uma espada flamejante que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Capítulo 4. Caim e Abel. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E tornou a dar à luz a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador da terra. E aconteceu que ao fim de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com Abel, seu irmão. E sucedeu que, estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu o guardador do meu irmão. E disse o Senhor: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E amaldiçoou o Senhor a Caim, dizendo: Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás sobre a terra. E Caim saiu da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Capítulo 5. Os descendentes de Adão. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E viveu Adão 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão 930 anos, e morreu. E de Sete veio Enos, de Enos veio Cainã, de Cainã veio Maalalel, de Maalalel veio Jarede, de Jarede veio Enoque, e de Enoque veio Matusalém, o homem que viveu 969 anos. E Enoque andou com Deus, e não apareceu mais, porque Deus para si o tomou. E nasceu de Matusalém Lameque, e de Lameque nasceu Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E Noé achou graça aos olhos do Senhor. Capítulo 6. A corrupção da humanidade e o chamado de Noé. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: O meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque ele é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, homens de renome. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé.
Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. E corrompeu-se a terra diante de Deus e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E explicou Deus o tamanho e a forma. De 300 côvados será o comprimento da arca, de 50 a largura e de 30 a altura. Farás uma janela, e uma porta porás ao lado, e 3 andares farás nela. E disse o Senhor: eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há fôlego de vida. Mas contigo estabelecerei a minha aliança. E entrarás na arca tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, macho e fêmea, para que sejam conservados em vida contigo. E de toda a comida que se come, ajuntarás contigo, e te será para mantimento. Assim fez Noé. Conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Capítulo 7. O dilúvio começa. E disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te tenho visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás 7 e 7, o macho e a fêmea. Mas dos animais que não são limpos 2, o macho e a fêmea. E das aves dos céus também 7 e 7, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos, e dos que não são limpos, e das aves, e de todo réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca, 2 a 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que ao cabo de 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No ano 600 da vida de Noé, no 2º mês, aos 17 dias do mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e abriram-se as janelas dos céus. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E naquele mesmo dia entraram na arca Noé, Sem, Cam e Jafé, os filhos de Noé, e a mulher de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos. E prevaleceram as águas grandemente sobre a terra, de maneira que todas as altas montanhas, que estavam debaixo de todo o céu, foram cobertas. 15 côvados acima subiram as águas, e cobriram os montes. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de aves como de gado e de feras, e de todo réptil que rasteja sobre a terra, e todo homem, tudo o que tinha fôlego de espírito de vida, morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus. E ficaram somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Capítulo 8. O fim do dilúvio. E lembrou-se Deus de Noé, e de todo animal, e de todo o gado que com ele estavam na arca. E fez Deus passar um vento sobre a terra, e as águas começaram a diminuir. Cerraram-se as fontes do abismo, e as janelas do céu, e deteve-se a chuva dos céus. E as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra. E ao fim de 150 dias, as águas começaram a baixar. E a arca repousou no 7º mês, aos 17 dias do mês,
sobre os montes de Ararate. E as águas foram diminuindo até o 10º mês. No 10º mês, ao 1º dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, Noé abriu a janela da arca que tinha feito e soltou um corvo, o qual saiu indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé, e voltou para ele a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a mão, e tomou-a, e tornou-a a trazer para si a arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis arrancada uma folha nova de oliveira no seu bico. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. E esperou ainda mais 7 dias, e enviou a pomba, que não tornou mais a ele. E aconteceu que, no ano 601 da vida de Noé, no 1º mês, no 1º dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. E Noé tirou a cobertura da arca, e olhou, e eis que a face da terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca, tu e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Todo animal que está contigo, faze-o sair, para que frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. E saiu Noé, e com ele sua família, e todos os animais. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Capítulo 9. A aliança de Deus com Noé. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. E o temor e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra, e sobre toda a ave dos céus, e sobre tudo o que se move sobre a terra, e sobre todos os peixes do mar. Tudo quanto se move e vive vos será para mantimento, como a erva verde, tudo vos tenho dado. Mas carne com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis, e certamente o sangue da vossa vida requererei. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: Eis que eu estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está. E disse Deus: O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens, e eu me lembrarei da minha aliança, para que não haja mais dilúvio para destruir toda a carne. E foram os filhos de Noé que saíram da arca: Sem, Cam e Jafé. E Cam é o pai de Canaã. E Noé começou a lavrar a terra, e plantou uma vinha. E bebeu do vinho, e embriagou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cam, pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a seus 2 irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre seus ombros, e indo de costas, cobriram a nudez de seu pai, e seus rostos estavam desviados. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que lhe fizera seu filho mais moço. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos será aos seus irmãos. Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja Canaã seu servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja Canaã seu servo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Capítulo 10. As gerações dos filhos de Noé. E estas são as gerações dos filhos de Noé: Sem, Cam e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio.
Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Togarma. E os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. E os filhos de Cam, Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. E Cuxi gerou Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Ele foi poderoso caçador diante do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. E Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Ete, e os Jebuseus, e os Amorreus, e os Girgazeus. E foi o termo de Canaã desde Sidom até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim. E também nasceram filhos a Sem, pai de todos os filhos de Éber, e irmão mais velho de Jafé. E estes são os descendentes segundo as suas famílias, nas suas nações. E destes foram divididas as nações na terra, depois do dilúvio. Capítulo 11. A Torre de Babel. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros, Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, Eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse o Senhor, Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso foi chamado o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali os espalhou sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos, e gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou Arfaxade, 500 anos, e gerou filhos e filhas. De Arfaxade veio Salá. De Salá veio Éber. De Éber veio Peleg, porque em seus dias se repartiu a terra, e de Peleg veio Reu. De Reu, Serug, de Serug, Naor, de Naor, Terá. E viveu Terá 70 anos, e gerou Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. E Arã morreu antes de seu pai Terá, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã. E Sarai era estéril, não tinha filhos. E tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, seu neto, e a Sarai, sua nora, mulher de Abrão, e saíram com eles de Ur dos Caldeus para irem à terra de Canaã. E vieram até Arã, e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Capítulo 12. O chamado de Abrão. E disse o Senhor a Abrão, Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi com ele Ló. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. E tomou Abrão a Sarai sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhes acresceram em Arã,
e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: à tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. E partiu dali para o monte ao oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. E moveu-se Abrão dali, caminhando sempre para o sul. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito, para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que, quando os egípcios te virem, dirão: esta é sua mulher, e matar-me-ão, e a ti te guardarão em vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa. E viram-na também os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante dele. E foi a mulher levada à casa de Faraó. E fez bem a Abrão por amor dela. E ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Porém o Senhor feriu a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Agora, pois, toma tua mulher e vai-te. E Faraó deu ordens acerca dele aos seus homens, e o acompanharam, e a sua mulher, e tudo o que tinha. Capítulo 13. Abrão e Ló se separam. Subiu, pois, Abrão do Egito para o sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. E Abrão era riquíssimo em gado, em prata e em ouro, e caminhou de jornada em jornada, desde o sul até Betel, até ao lugar onde estivera a sua tenda ao princípio, entre Betel e Ai, ao lugar do altar que outrora tinha feito. E ali Abrão invocou o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Separa-te, peço-te de mim. Se fores à esquerda, irei à direita, e se fores à direita, irei à esquerda. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás, para o norte e para o sul, e para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar, a ti e à tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre esta terra no comprimento e na largura, porque a ti a darei. E Abrão armou a sua tenda, e foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão em Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Capítulo 14. A guerra dos reis e a benção de Melquisedeque. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar,
Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão e Tidal, rei das nações que estes fizeram guerra, a Bera, rei de Sodoma, e a Birsa, rei de Gomorra, e a Sinabe, rei de Adimá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá, que é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos serviram a Quedorlaomer, e ao 13º ano rebelaram-se. E veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram os Refaíns, os Zuzins, os Emins e os Oreus. E voltaram e vieram a En-Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e também dos amorreus. Então saíram os reis de Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Belá, e ordenaram batalha no vale de Sidim contra Quedorlaomer e os reis com ele. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. E fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali. E os restantes fugiram para o monte, e tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e se foram. E tomaram também a Ló, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma, e a sua fazenda, e se foram. Então veio um que escapara, e o contou a Abrão, o hebreu. E ouvindo Abrão que seu parente estava preso, armou os seus servos, nascidos em sua casa, 318, e perseguiu-os até Dan. E feriu-os, e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer toda a fazenda, e também a Ló, seu parente, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu ao seu encontro, depois que voltou da matança de Quedorlaomer, ao vale de Savê, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o, e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. E disse o rei de Sodoma a Abrão: Dá-me as pessoas, e a fazenda toma para ti. Abrão, porém, respondeu: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, que desde um fio até uma correia de sapato não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Capítulo 15. A aliança de Deus com Abrão. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco? E eis que veio a palavra do Senhor dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. E disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar esta terra em herança. E disse Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? E disse-lhe o Senhor: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E tomou todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte em frente da outra. Mas as aves não partiu. E descendo aves sobre os cadáveres, Abrão as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse o Senhor a Abrão: Saibas, de certo, que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à servidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno fumegante e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo:
A tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Capítulo 16. Nascimento de Ismael. E Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e tinha uma serva egípcia, por nome Hagar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim, tomou Sarai, mulher de Abrão, a Hagar, sua serva egípcia, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Hagar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi desprezada aos olhos de sua senhora. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti. Eu te dei minha serva ao teu regaço, e vendo ela que concebeu, fui desprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe como bem te parecer. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor achou-a junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Hagar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Fujo da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te. Capítulo 17. A aliança e a promessa de Isque sendo. Pois, Abrão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão, e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença, e sê perfeito. E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandemente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas será o teu nome Abraão, porque por pai de muitas nações te tenho posto. E disse mais Deus a Abraão: Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações, por aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. E te darei a ti e à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão. Disse mais Deus a Abraão: Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Todo homem entre vós será circuncidado, e será por sinal da aliança entre mim e vós. E disse Deus a Abraão: Quanto a Sarai, tua mulher, não chamarás mais o seu nome Sarai, mas Sara será o seu nome. E abençoá-la-ei, e também te darei dela um filho, e abençoá-la-ei, e será mãe das nações. Reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: Há de nascer um filho a um homem de 100 anos? E dará à luz Sara, da idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus: Tomara que viva Ismael diante de ti. E disse Deus: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança. E acabou Deus de falar com ele, e subiu Deus de diante de Abraão. E tomou Abraão a Ismael, seu filho, e todos os nascidos em sua casa, e circuncidou a carne do seu prepúcio, naquele mesmo dia, como Deus lhe dissera. Capítulo 18. A visita dos 3 anjos e a promessa confirmada. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia. E levantou os seus olhos, e olhou, e eis que 3 homens estavam em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. E apressou-se Abraão em ir ter com Sara à tenda, e disse: Amassa depressa 3 medidas de farinha fina, e faze bolos. E correu ao gado, e tomou um bezerro tenro e bom, e deu-o ao moço, que se apressou em prepará-lo.
E tomou manteiga e leite e o bezerro que preparara, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto deles debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Eis que está na tenda. E disse um deles: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu-o Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E era Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho. E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri. Porquanto temeu. E ele disse: Não digas isso, porque te riste. E levantaram-se dali aqueles homens, e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. Então disse o Senhor: O clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei agora, e verei se de fato fizeram segundo o clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. E os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante do Senhor. E chegou-se Abraão, dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos? E disse o Senhor: Se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. E Abraão continuou a interceder, reduzindo o número até 10 justos. E disse o Senhor: Não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor, quando acabou de falar com Abraão. Capítulo 19. A destruição de Sodoma e Gomorra. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e Ló estava assentado à porta de Sodoma. E vendo-os, levantou-se e inclinou-se com o rosto à terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e levantai-vos de manhã, e ide-vos vosso caminho. Mas eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhes um banquete, e assaram pães asmos, e comeram. E antes que se deitassem cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló, e disseram-lhe: Onde estão os homens que a ti vieram esta noite? Tira-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. E disseram: Sai daí. Este indivíduo veio peregrinar e quer ser juiz em tudo. Agora te faremos pior a ti do que a eles. E arremeteram contra Ló. Porém os homens estenderam as mãos e fizeram entrar Ló em casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até ao maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram os homens a Ló: Tens alguém mais aqui? Genro, e teus filhos e tuas filhas, e todos quantos tiveres na cidade, tira-os deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porquanto o seu clamor tem aumentado diante do Senhor. E levantando-se o sol sobre a terra, entrou Ló em Zoar. Então o Senhor fez chover sobre Sodoma e Gomorra enxofre e fogo, da parte do Senhor desde os céus. E destruiu aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal.
E Abraão levantou-se de manhã cedo e olhou para o lado de Sodoma e Gomorra, e viu que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Capítulo 20. Abraão e Abimeleque. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E disse Abraão de Sara, sua mulher: é minha irmã. E enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: eis que morto és, por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela e disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele: é minha irmã? E ela também disse: é meu irmão. Com sinceridade do meu coração e com pureza das minhas mãos fiz isto. E disse-lhe Deus em sonhos: bem sei que na sinceridade do teu coração fizeste isto, e também eu te impedi de pecares contra mim. Por isso, não te permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, e viverás. E levantou-se Abimeleque pela manhã, e chamou todos os seus servos, e falou todas estas palavras aos seus ouvidos. E temeram muito aqueles homens. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti, para trazeres sobre mim e sobre o meu reino tamanho pecado? E tomou Abimeleque ovelhas e bois, e servos e servas, e os deu a Abraão, e restituiu-lhe Sara, sua mulher. E disse Abimeleque: eis que a minha terra está diante da tua face. Habita onde bem te parecer. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Capítulo 21. Nascimento de Isaque e despedida de Ismael. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E circuncidou Abraão a seu filho Isaque, sendo ele da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que ouvir se rirá comigo. E disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino, e foi desmamado. E fez Abraão um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: lança fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaque. E pareceu isto muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal por causa do moço e por causa da tua serva. Em tudo o que Sara te disser, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Então levantou-se Abraão pela manhã, tomou pão e um odre de água, e o deu a Agar, pondo-lhe sobre o ombro também o menino, e despediu-a. E ela partiu, andando errante pelo deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de um dos arbustos e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: não verei morrer o menino. E levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do moço desde o lugar onde está. Levanta-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação.
E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi, encheu o odre, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Capítulo 22. O sacrifício de Isaque. E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe, e disse a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. E levantou Abraão os seus olhos, e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos chifres num mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar Jeová-Jiré, porquanto se diz até ao dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. E o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandemente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E tornou Abraão para seus moços, e levantaram-se, e foram juntos para Berseba, e habitou Abraão em Berseba. Capítulo 23. Morte e sepultamento de Sara. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Quiriate-Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar a Sara, e chorar por ela. E levantou-se Abraão de diante de sua morta, e falou aos filhos de Het, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta diante da minha face. E responderam os filhos de Het a Abraão, dizendo-lhe: Ouve-nos, Senhor. Príncipe de Deus és no meio de nós. Sepulta a tua morta na mais escolhida das nossas sepulturas. Nenhum de nós te negará a sua sepultura. E Abraão levantou-se e inclinou-se diante do povo da terra, e falou a Efrom, filho de Zoar, dizendo: Se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me, e pedi por mim a Efrom, para que me dê a caverna de Macpela, que está no fim do seu campo, para possessão de sepultura. E Efrom respondeu a Abraão: O campo te dou, e a caverna que nele está também te dou. Sepulta a tua morta. Mas Abraão insistiu que pagaria o preço.
E pesou Abraão a Efron o dinheiro, 400 siclos de prata, segundo o costume dos mercadores. Assim o campo de Efron em Macpela, que está em Hebrom, se confirmou por possessão de Abraão. E ali sepultou Abraão a Sara, sua mulher. Capítulo 24. O casamento de Isaque e Rebeca. E era Abraão, já velho e adiantado em idade, e o Senhor o havia abençoado em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da sua casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Mas irás à minha parentela, e tomarás mulher para meu filho Isaque. E o servo respondeu: porventura não quererá seguir-me a mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra donde saíste? E disse-lhe Abraão: guarda-te que não faças tornar para lá o meu filho. E jurou o servo a Abraão, e partiu com 10 camelos e toda sorte de bens de seu senhor, e foi à Mesopotâmia, a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, à tarde, a hora em que as moças saem a tirar água. E disse: Senhor Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. E aconteceu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o ombro. E a moça era muito formosa à vista, virgem, e nenhum homem a havia conhecido. E o servo correu ao seu encontro e disse: rogo-te que me deixes beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se, e abaixou o cântaro sobre a sua mão, e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se, e esvaziou o seu cântaro no bebedouro, e correu outra vez ao poço para tirar água. E admirando-se o homem, calou-se, para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada. E aconteceu que, quando os camelos acabaram de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso, e 2 pulseiras para as suas mãos, e perguntou-lhe: de quem és, filha? Há lugar em casa de teu pai para pousarmos? E ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Temos palha e muito pasto, e lugar para pousar. E inclinou-se o homem e adorou ao Senhor, dizendo: bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua misericórdia e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos do meu senhor. E depois de narrar tudo à família, eles disseram: do Senhor procede este negócio. Toma Rebeca e vai, e seja ela mulher do filho do teu senhor. E chamaram a Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este homem? E ela disse: irei. E levantou-se Rebeca com as suas servas, e montaram sobre os camelos, e seguiram o homem. E Isaque veio do caminho do poço de Laai-Roá, porque habitava no país do sul. E saiu Isaque a meditar no campo, ao cair da tarde. E levantou os olhos, e viu, e eis que vinham camelos. Rebeca também levantou os olhos, e viu Isaque, e desceu do camelo, e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é o meu senhor. Então tomou ela o véu, e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda de Sara, sua mãe, e tomou a Rebeca, e ela foi sua mulher. E amou a Isaque. Assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Capítulo 25. Os filhos de Abraão e sua morte. E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura. E ela lhe deu Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá.
E Jocsã gerou Seba e Dedã. E deu a Abraão tudo quanto tinha a Isaque. Mas aos filhos das concubinas deu presentes, e enquanto ainda vivia, despediu-os de Isaque, seu filho, para o Oriente. E estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, junto a Sara, sua mulher. E aconteceu, depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço de Lai-Roi. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, e Isaque gerou Esaú e Jacó. E assim prossegue a linhagem da promessa que Deus havia feito ao seu servo Abraão. Encerramento. Assim termina a primeira grande parte do livro do Gênesis. Desde a criação até a morte de Abraão, vemos a fidelidade do Deus eterno, que chama, promete e cumpre. Do Éden ao altar, do dilúvio ao sacrifício, do deserto à aliança, Deus revelou seu amor e sua justiça, preparando o caminho para a redenção. E a promessa feita a Abraão atravessaria gerações, até alcançar aquele que viria salvar o mundo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, descendente da fé e da promessa.